Explica pra gente qual foi a treta da urna, da famosa urna 7 do dia das eleições. Cara, são tretas de eleição do Vasco que as pessoas constantemente... Chamaram o VAR pra urna 7? Não, hoje o processo acabou aí. Mas foi o quê? Eu Foi não me validado. lembro disso. A urna 7 foi uma urna separada que as pessoas diziam que aquelas pessoas que estavam votando ali não tinham direito de votar. Aí botaram elas pra votarem separado. Pra derrubar já depois, talvez, eventualmente. A chapa de oposição selecionou os eleitores que ela sabia que não eram dela e direcionou para todas para uma urna. E aí é claro que naquela urna ali deu um resultado drasticamente a favor do Eurico, aí, tá vendo? Aqui a fraude comprovada. Claro, se eu escolho quem... Se você me disser que eu posso escolher os eleitores de uma determinada urna, eu vou te botar ali só eleitor de um cara que não seja apoiador meu. A chapa do teu pai podia escolher quem votaria ali. Não, a chapa opositora escolheu uma lista de pessoas que teriam que votar nessa urna 7, que seria a urna de falsos eleitores, como se o Eurico tivesse fraudado aqueles eleitores. Ao contrário do que eu entendi, então. Aí por isso só deu o voto do Eurico naquela urna. Pra dizer que era falso. Que era... Ela viu a comprovação da fraude. Esses votos quem que apura isso depois? Porque deu uma fofoca. Depois foi pra perícia, na justiça e tudo. Mas o que acontece? Essas coisas, elas são feitas pra momentâneo. Porque depois na justiça demora mais de 3 anos, passou, acabou, já tem outra eleição, já morreu essa. Mas esse processo acabou na justiça. Não foi comprovado que teve uma fraude ali. Então não foi comprovado fraude? Não. Se aquela urna, na verdade, hoje, se fosse voltar aos efeitos daquela eleição, o Eurico teria ganho. E na altura ele perdeu pra quem? Na altura ele perdeu pro Júlio, que depois não assumiu no conselho, que ele perdeu no conselho pro Campelo. Foi que o Júlio ganhou, mas não ganhou. Ganhou, mas não ganhou. Então... Rapaz, o Vasco é muito difícil de entender. Tem que ter uma série no Netflix do Vasco. As pessoas ficam insistindo nessas besteiras. Esse negócio da urna 7, o grande exemplo desse negócio da urna 7, para as pessoas verem que não era o Eurico o grande responsável por nada da confusão, é que a confusão depois que ele morreu foi maior que essa. Aí, quando ele morreu, depois que ele morreu, também teve urna separada. É que ninguém fala, mas teve uma urna separada também. Mas passou batido, não teve problema. Teve. Comprovaram que naquela urna separada só tinha voto de uma das chapas e tal. Teve urna separada, só que a eleição foi anulada como um todo. Aí teve uma outra eleição. Pô, mas aí não tem condição nenhuma não de trabalhar assim não, Thiaguinho. Mas é pra tu ver. Mas não era... Então ainda quer entrar nessa de novo, em novembro. Eu quero, mas... No meio desse sururu aí. Com uma proposta de não tentar fazer um sururu. Ver se as pessoas não vão ter? Sei lá, pô. Eu espero que só tenha uma. Porque, porra, os caras não estão vendo que não dá certo. Que loucura, Euriquinho. Sabe o que acontece? Caceta. Eu acho que as pessoas hoje já estão vacinadas para vendo que isso não dá certo. Não deu certo o processo que eles fizeram para tirar o Eurico. Não deu certo o processo que eles fizeram para tirar o Campelo. Não vamos insistir. Não deu certo o processo que eles fizeram para botar o Salgado lá. Vai insistir da mesma maneira, no mesmo modus operandi? Não é possível que as pessoas não tenham entendido que não dá mais. O que eu acho é que a gente tem que fazer uma eleição sem essas confusões todas para tentar voltar a ter um pouquinho de credibilidade no mercado. O grande problema é que, o presidente do Vasco já assume sem credibilidade nenhuma. Porque já parte de um processo eleitoral viciado. Ou, mesmo que não seja viciado, para o grande público tá viciado. Porque tanta briga, anula isso, anula aquilo, ação na justiça, suspende o dia, muda o dia. Caramba! Para depois... Eu não entendo. Brigam para sentar na cadeira para sair como o Salgado tá saindo. Tudo que ele brigou, confusão de justiça, valeu a pena? Eu não entendo. E o que te garante que na tua eleição não vai rolar isso? Eu não vou fazer. Eu tô com uma linha de que eu não vou participar dessa... Agora, se os outros não entenderem, eu tô num processo de convencimento das pessoas para ter um caminho melhor. Mas eu não sou dono da vida de ninguém. Eu acho que quem for por esse caminho, o que vai acontecer? Vai se dar mal de novo, pode ganhar a eleição, mas vai assumir, não vai resolver o problema e daqui a 3 anos vai estar massacrado de novo. E eu daqui a 3 anos vou estar insistindo no mesmo discurso. E aí, no final da história, eu tenho certeza que eu vou acabar tendo razão. Se vai ser agora, eu não sei. Mas em algum momento da história, quem seguir com esse discurso vai acabar tendo razão. Tanto é que teve essa declaração do Júlio aí já. Eu acho que eu já estou convencendo alguns de que o melhor caminho é esse. Caramba, essas eleições do Vasco, de verdade, sem zoeira, dá pra fazer um Netflix, aí aparece lá 2016, dá aí mesmo. as tretas, no próximo capítulo. Tá capítulo 18. pra caramba. Isso não começou agora não, isso começa lá em 1970. Já era essa farra do boi? Já era. O Eurico perdeu uma eleição em 83, numa briga do caramba na justiça, o cacete, blá, blá, blá. Depois perdeu em 86 de novo assim.
O Eurico não só ganhou, não, hein? E tomava porrada lá quando ele era garoto também. É muito tempo de Vasco, né? O Eurico, na verdade, ele entrou no Vasco num acordo depois de perder uma eleição. Ele perdeu a eleição, aí o Calçada chamou ele para ser vice de futebol. Perdeu uma eleição, perdeu, entre aspas. Ele foi assaltado numa eleição, e aí depois... Mas aí o Calçada, sabendo grande malandro que ele era, e tem que se bater palma para a inteligência do cara, quando ele viu que ele ganhou, mas teve que usar mecanismos fora da normalidade para ganhar, ele falou, cara, não adianta eu ganhar, sentar e eu não ter o suporte, porque eu vou acabar me ferrando. Isso aqui não tem sustentação. É como se você construísse um prédio sem alicerce nenhum, vai cair. Ele malandramente falou, Eurico, vem pra cá, vamos ficar juntos, você vem, assume o futebol. E deu poder total. Deu poder total. Por o que aconteceu? Anos e anos de vitórias. Foi a primeira grande pacificação do Vasco, que aí resultou nisso. Agora, não dá pra gente olhar lá pra trás e ver o que foi feito e tentar fazer da mesma maneira? Não dá pra entender. Não dá pra você repetir o que é certo. Vai continuar insistindo no que deu errado. Tá 20 anos insistindo no que deu errado. As pessoas vão continuar insistindo no que deu errado? Eu não vou participar. Eu vou tentar convencê-las de tentar fazer o que deu certo lá atrás. Sim. É de uma burrice, entendeu? Eu acho que as pessoas estão tão limitadas e tão cegas. Elas estão tão cegas pelo ódio que transformou as nossas vidas. Eu também participei disso, cara. Eu faço um exercício de que eu entrei nesse caminho aí. Eu tive que dar um tempo afastado de Vasco. Fiquei quase 5 anos afastado disso tudo. Para entender que não ia chegar a lugar nenhum. Daquela maneira não se ia chegar a lugar nenhum. Então, é por isso que eu volto amadurecido em relação a isso e consciente de que não tem outra solução. Que quem insistir nesse discurso vai acabar como está acabando o Salgado agora, como acabou o Dinamite, como acabou o Campelo e como acabou acabando o Eurico. Então, as pessoas... É só elas... Tem grandes players jovens nessa coisa da política do Vasco, caras de 50 anos, 45 anos, caras que vão ter aí mais 20 anos, vão querer estar destruídos agora. Uma coisa é o Salgado sair da presidência do Vasco agora com 70 e poucos anos e pronto, ninguém mais sabe dele. Eu não, eu quero continuar indo no Vasco, eu quero levar meu filho pro estádio, eu quero continuar participando da vida política do clube. Quando você vai ao estádio com seus filhos? Tem ido? Não, não tenho ido pouco, porque o clima é muito hostil no estádio do Vasco. O estádio do Vasco, para quem é envolvido na política do clube, é um clima muito hostil. Meu filho até perturba pra caramba que quer ir pro jogo e eu fico... Ele tá com quantos anos? 13, vai fazer 14 agora. Então, mas tem que voltar. A gente tem que voltar a ter uma... Por que não jogar no Maracanã e botar em Tupi com 60 mil? Porque o Vasco enche Maracanã, sim. Porque não é... Primeiro que agora perderam o Maracanã. Tem o problema lá da concessão e da briga lá que eles Mas se for pra porrada, vai ceder. O juiz não deu a liminar pro Vasco. Mas não vai dar todos os jogos. Vai dar alguns, não vai dar todos. Até porque o Vasco teria que ter entrado... Se o Vasco queria realmente jogar no Maracanã, ele tinha que ter entrado de forma séria no processo licitatório, que não entrou, né? Também entrou de forma amadora. Por que amador? Os americanos vêm de lá, acham que vão chegar no Brasil e vão jogar um baralho deles, né? E não vai ser, né? Eles têm que chegar aqui, sentar, pegar o baralho daqui e falar, como é que é esse baralho daqui? Tem 3 ases, tem mais um as, tem coringa escondido aqui. Pô, tem que ser muito amador pra fazer da maneira que eles fizeram. Eles fizeram aqui metendo o pé na porta, brigando com o governador. Como é que... É só na cabeça de um gringo maluco, louco. Ele vai chegar no Rio de Janeiro, no Brasil. Quero saber de vocês, não. Tudo aqui, ó. Tá aqui, eu quero, tenho mais dinheiro, vou fazer. Ih, para. Recua. Eu com a cabeça na parede. E vai estar com a cabeça na parede todas as vezes. Ele pegou o baralho dele lá em Vegas, falou, ó, o baralho que vai usar é o meu aqui, ó. Porra, como é que é isso? Não vai acontecer nunca. É isso que as pessoas precisam entender. Não adianta a gente acreditar num mundo de conto de fadas. Não existe esse mundo. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? O jogo não é... É que nem o futebol. Ah, não, o futebol é... Porra, aqui é tudo muito certinho, muito... Pô, peraí. Vai estar com a cara na parede toda hora. Tem que saber jogar o jogo. Tem um jogo, você quer entrar nesse jogo? É dessa maneira, senão você não vai ganhar. Você não vai nem participar. Não entra nem na sala. É que nem aquelas salas... Quem já foi em Vegas sabe, tem aquelas salas fechadas que só jogam os apostadores mais
Só os picles das galáxias. Então, ou você entra... Você que vai com 50 doleta, nem vai pro... Ou você chega com punch pra jogar lá na mesa dos pica das galáxias, ou você vai ficar disputando aqui as moedinhas com as vovozinhas lá na sala. A verdade é lá, esqueci as o nome. maquininhas. A maquininha lá do... É o que o Vasco tá fazendo. O Vasco chegou aqui e quis entrar na sala na marra. Aí veio aquele segurança lá, mão nos peitos dele, volta, doutor. Eu tenho dinheiro. Não interessa. Mas como torcedor e como gestor, esquece que tá tendo esse problema da licitação. Imagine um mundo onde o Vasco teria acesso ao Maracanã, eventualmente, quando precisar. Eu acho que tem que ser planejado. Você gosta da ideia do Vasco jogar no Maracanã? Eu gosto da ideia de jogar no Maracanã jogos interessantes pra você jogar no Maracanã. Que são? E depende do momento da competição, depende de como você tá no campeonato. Isso tudo tem que ser avaliado de acordo com a tua capacidade. Rodada. É claro, porque o futebol não é assim tão... Tem horas que o momento é melhor você jogar num estádio mais acanhado, com mais pressão. Depende do time que você tem, do time que você montou, da maneira como o teu grupo reage a uma pressão de torcedor. Porque jogar em São Januário não é fácil. Jogar em São Januário tem uma pressão diferente. Mas essa pressão também pode afetar o seu time. Ainda mais o lado de lá da arquibancada do Vasco, né? A social ali, meu amigo. É foda. Tu é lateralzinho ali, meu amigo, tu sofre. Agora, tem cara que cresce com isso. Tem cara que gosta disso. Tem jogador que gosta disso. Dependendo do elenco que você monte, isso vai ser muito pior pro teu adversário do que para você. Agora, é uma questão que você tem... Quando você monta um elenco para jogar em São Januário, para jogar no Vasco, você tem que saber todas essas nuances, todas essas características. Eu, por exemplo, fui vice-presidente de futebol, eu quis montar um elenco pensando em jogar em São Januário, querendo usar a força do estádio para transferir a pressão para o adversário. Mas eu já parti desde o princípio com essa ideia. E aí, alguns jogos você escolhe para o grande público, quando você está bem, quando você quer... Ou quando você quer tirar um pouco de pressão. Tem vários momentos que você tem que ir para o Maracanã ou não. Às vezes você quer só aliviar um pouco a pressão, aí vai para lá. Às vezes você é diferente, às vezes você está muito bem e quer que venha mais... Uma massa maior para poder engajar mais. Tudo tem de acordo com a leitura que você tem do time. A leitura de futebol é complexa pra caramba. Mas eu, por exemplo, tive grandes vantagens em jogar em São Januário. E também tive desvantagens. Não, é muito ruim jogar ali pra quem não é do Vasco. A gente levou um jogo do Flamengo pra lá, que teve uma confusão danada com bomba, com cacete, que a gente perdeu o jogo de 1-0. E depois a gente perdeu 6 manos de campo. Mas é loucura levar o jogo contra o Flamengo pra lá, Eriquinho. É maluquice. Mas eu queria levar porque eu apostava todas as fichas em ganhar aquele jogo. Pô, mas claro que ia dar merda fora. Agora a gente foi bem no jogo pra caramba, deu pressão e perdeu o jogo. Mas e as merdas lá de fora? Se ganha o jogo não dá nada. Confusão foi com a torcida do Vasco. Se ganha o jogo não dá nada. Não, mas é a briga de torcida ali toda hora. Teve ônibus tijolada? Não, mas isso não teve nada. O problema foi que o Vasco perdeu. Se o Vasco tivesse ganho, não tinha tido problema nenhum. O Vasco... Mas perder era um resultado possível? Era, mas eu quero... Meu plano não é... Eu não posso ir... Meu plano era que eu acreditava que ali exerceria uma pressão maior e a chance de eu ganhar aumentava. Não, o jogo foi bom, eu lembro do jogo. Eu tinha mais chance de ganhar ali. E eu precisava daquele jogo. Só que as consequências daquilo foram ruins. São apostas... São apostas constantes. Mas não te deu um arrependimento depois? Claro! Putz, fiz merda. Claro, não. Se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente naquele jogo, eu faria diferente. Porque aquilo deu tudo errado. Agora é o que eu falo, analisar depois é muito fácil. Aquilo me prejudicou, porque eu tive que jogar 3 jogos em Volta Redonda, me ferrei todo lá. Tive que jogar jogo com o portão fechado em São Januário e acabou que, acho que o jogo com o portão fechado, se não me engano, eu ganhei. Agora, são várias... Acabou que o que aconteceu? No final, o resultado para mim foi positivo no departamento. Porque eu assumi o departamento com o time vindo da Série B e classifiquei o time para Libertadores. Perdendo 6 manos de campo. Se você tem 19, que na verdade não são 19. Para quem joga no Rio são 16, porque 3 são clássicos no Maracanã. E aqui divide, né? Não, mas nunca tem a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não tem, então você tem 16 manos de campo. Você perde 6, é muito significativo. Faz diferença. São 18 pontos. Não, são quase 40% dos teus manos, 30% dos teus manos de campo. E eu perdi esse mano de campo. E mesmo assim, o time foi para Libertadores. E a gente sabe o fator mano de campo que interfere. Se eu não tivesse tido todos esses percalços, eu ia ter tido um desempenho de chegar na Libertadores direto. A gente foi para pré. E vindo com um time de Série B. Então, porra, eu avalio que o meu trabalho na frente do departamento foi positivo. Gastei menos dinheiro do que o orçamento me propôs.
Porque ainda vendi jogador no meio da competição. Quem saiu? Saiu o Douglas. Douglas Luiz? É. Pô, joga muito esse moleque. Nossa. Ele saiu pra salvar o orçamento do clube. Mas teve torcedor que ficou pé da vida. Mas o clube precisava que eu salvasse o orçamento do clube, que era uma outra coisa, uma outra questão que eu falava. O meu orçamento do futebol tava certinho. Só que o orçamento do clube não batia. E é basquete, é remo, é custo de operacional, cara. E aí, porra, eu tive que vender... eu tive que, no meio do meu trabalho, eu perdi a minha referência, tendo que vender ela para poder salvar o orçamento do clube. Perdi 6 mandos de campo. E ainda não gastaram o meu dinheiro do orçamento, porque eu não pude... Eu terminei o campeonato com 3 meses de salário atrasado e 6 meses de direito de imagem. Olha tudo que eu enfrentei no departamento de futebol e consegui ter resultado. Então é por isso que eu acredito que o Vasco tem condição de ter resultado. A situação que eu peguei o clube lá como Porra, VP... 6 meses de imagem é foda. A situação que eu peguei o clube lá como VP era bem parecida com a de hoje. E sem o dinheiro que eles colocaram, hein? Que eu não investi nada. Eu peguei um time vindo da Série B, tá? E botei ele na Libertadores, sem gastar dinheiro, perdendo 6 mandos de campo, com 3 meses de salário atrasado, com 6 meses de direito de imagem, vendendo jogador no meio da competição. Quer dizer, não tem tanto... Não é que é fácil, mas alguma coisa eu aprendi, alguma coisa eu sei fazer de futebol. E as pessoas têm que levar em consideração isso. São números, são fatos. Gostem de mim ou não. Me achem bonitinho, feio, mal educado, ou o que quer que seja. Mas o meu desempenho em frente ao departamento de futebol tem números relevantes na história do clube. Para e analisa isso. Tira a questão de que eu sou filho do Eurico, tira a questão de como eu cheguei naquele cargo, tira qualquer outra análise. Analisa o trabalho, friamente, o que foi feito no departamento de futebol, para você ver se o cara é capaz ou não. Porque antes de eu assumir, que as pessoas falavam, tá aí porque é filho do Eurico, não tem condição de estar aí. Beleza. Nepotismo, não pode estar aí porque é nepotismo. Porque, na verdade, o cara que é filho de alguém não pode mais trabalhar, né? Porque tudo é nepotismo. O cara é empresário, bota o filho dele na empresa. Não, nepotismo. O cara não pode ser competente. O cara não pode ser capaz. Ele já começa o primeiro preconceito. Já é incapaz. Se o cara trabalha na rádio, tem um filho que vai trabalhar na rádio, então... nepotismo. Esse garoto não pode ser competente melhor que o pai. Tem tantos casos aí de que o cara... Pô, Mauro Betti, filho de Jomir Betti. Mauro Betti é um dos caras mais geniais que eu já vi no jornalismo. Mas é nepotismo. Só foi pra ali porque só conseguiu aquele cargo. Não é assim. Tudo bem, eu até relevo. O próprio André Henning, filho do Hermano Henning. O André é um dos maiores narradores que a gente tem aí. Eu até relevo a primeira análise. Tá, não pode... Mas aí depois que você já passou no cargo, o primeiro obstáculo eu tinha que superar, que era toda a desconfiança das pessoas. Beleza, faz parte do jogo, eu entendo. O jogo é esse, eu vou ter que jogar desse jeito. Não vou fazer que nem os americanos, tem que vir com as minhas cartas. Vou jogar esse jogo. Joguei. Aí assumi. Aí tem um desempenho durante um ano. Aí a minha avaliação já não pode ser mais a mesma que era antes. Aí tem em cima de um trabalho. É que nem quando você dá uma oportunidade para alguém trabalhar com desconfiança, mas depois de um ano você já avalia o cara pelo trabalho dele. Sim. Não é pelo que o cara te disse. Sim. Eu não vou chegar pra você, Getúlio, tô indicando aqui um cara pra trabalhar contigo na televisão. O cara é muito bom. Blá, blá, blá. Aí você já vai... Depois de um ano, a avaliação não é mais o que eu disse. É o que você vivenciou com ele. É o resultado que eu tenho ali no dia a dia. Você já vai poder chegar depois de um ano e falar, não, o cara é realmente bom. Ou então, não presta. Aquilo que tu me falou lá não tá certo. Mas aí, é em cima do dia a dia, em cima do trabalho. Claro. Então, eu dei a oportunidade para as pessoas me avaliarem com o meu trabalho, com o meu desempenho no departamento de futebol. E aí tá aí o sucesso. Agora, se as pessoas insistem no discurso de perseguição, no discurso de ódio, no discurso de raiva, no discurso de transferência eu não gostava do Eurico, então não tem que gostar do Euriquinho. Então, aí eu não posso fazer nada. Aí as pessoas que vão conviver com essa avaliação leviana que elas fazem. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100k. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.